movido você, tem movido a igreja está orando por missões, está orando pelos irmãos que estão sendo perseguidos lá. Vocês não entendem, né? Como que isso é muito importante. E às vezes a gente não dá valor, né? Mas eu louvo a Deus pela organização da igreja, pelos irmãos que estão trabalhando aí. Há uma recompensa de Deus para a tua vida. Às vezes o homem vê, às vezes não dá valor, às vezes as pessoas passam desapercebido, mas aquele que tudo vê, aquele que conhece o nosso coração, ele sabe todas as coisas. Amém, Jesus. Então nada passa desapercebido. Deus não despede ninguém com as mãos vazias. Ele tem propósito. E aquele que ele colocou no meu e no teu coração, ele vai cumprir. Ele é um Deus de promessa, ele é um Deus que realiza, ele é um Deus que faz. Ele não mudou. Como o pastor está falando do cristianismo, né? A gente vê todos os fundadores das outras religiões, a diferença toda é porque os outros estão lá, tem lá a sepultura deles, estão lá, sepultados. Mas o nosso não, o nosso está vivo, o nosso está aqui, ele está aqui, te vendo, te contemplando. Aleluia. Ele está aqui. Essa é a total diferença. Meu querido, olha, eu tive uma oportunidade, assim, um privilégio também, nesse período dessas caminhadas, e o Senhor fez uma promessa para mim que ia me levar para as nações, e eu falei, isso vai demorar muito. E o Senhor, assim, logo que o Senhor recolheu minha mãe, o Senhor começou a cumprir isso na minha vida, e foi muito rápido. E o Senhor me levou para outros países aí, para outros lugares, e eu tenho, assim, experimentado, né? A diferença de quando nós estamos aqui no Brasil, estamos aqui na nossa igreja, é muito gostoso, quando estava cantando aquele cântico lá, como é precioso, irmão. Como é precioso estar junto a ti, porque lá fora não é assim. Lá fora que a gente sente falta esse abraço, esse apego. Eu tive um tempo na base da missão, lá na Antioquia, e eu voltava, porque a Adriana, né, alguns que conhecem aí, estava internada, aí eu tinha que voltar, ia para lá e voltava, ia e voltava. E assim, e o frio, e era, os missionários estavam de férias, então você sentia todo aquele frio, porque o frio ele faz com que as pessoas ficam travadas, as pessoas começam a se fechar, quer ficar mais ali no cantinho, e aí a gente sente falta. E quando a gente vai lá para fora também, porque eu estive em países aí que é frio, muito frio, na Bélgica, na Alemanha, em outros lugares que é muito frio, e a gente sente toda essa diferença, não tem esse calor. E o evangelho é diferente, a pregação do evangelho lá fora. Aqui é um avivamento, aqui é aquelas coisas, e lá fora não, é diferente. Você sente a diferença. E o Senhor, mas Ele é Deus que supre, Ele é Deus que cumpre, Ele é Deus que faz. Então, assim, todos esses privilégios, todas essas coisas que o Senhor faz, e não porque a gente é melhor, é porque Ele é fiel. E Ele quer usar, Ele não faz acepção de pessoas, e não é porque a gente tem financeiramente, mas assim, eu provei de tudo, Senhor. Do suprimento, de como que Ele faz, como que Ele leva, e tem coisas que a gente não pode falar do Evangelho. Eu estive na África, e lá num país que totalmente na África do Norte, ali é totalmente muçulmano, né, islâmico ali, e não se pode falar de Jesus. O guia estava conduzindo a gente não podia nem falar, porque é morte, lá dentro eles matam mesmo, eles acabam com a vida das pessoas. Então você sente aquela opressão, aquela coisa tão terrível que a gente sabe, para você orar, você não nem conseguir orar, porque tem que orar em pensamento, por causa do peso que é, da opressão diabólica dos demônios agindo ali. Então assim, sabe, a gente tem um privilégio, queridos. Quando eu recebi o convite, né, semana passada, eu falei, tá bom, né, eu vou, né, só estou trocando em minha agenda, mas depois como eu fui orar, queridos, e assim, eu falo isso diante de Deus, diante de muito temor e tremor, a gente não é nada. Então falar da igreja perseguida é muito sério isso, porque assim, eu tive o privilégio de ir fazer, né, estava com um grupo de missões, eu estava com uma base da missão da Antioquia, então foi um grupo, foi pessoas, eu sabia que eu ia voltar, e se Deus que leva, Ele traz. Né? Apesar das promessas de morte que eu tive lá fora, mas o Senhor, eu falei, Deus, né? Mas Deus é fiel, estou aqui para a glória de Deus. Amém. Mas é muito sério isso, querido. A gente está no conforto da igreja, a gente está muitas vezes no conforto do nosso lar, da nossa família, no aconchego ali, sabe? E tem irmãos que não tem isso.
Está pagando um preço muito alto para estar lá fora, para estar falando, sabe, para poder falar do Evangelho para alguém. É muito árduo esse trabalho. É um chamado. E muitas vezes não entende, porque assim, eles se matam, eles morrem. Eles têm um chamado de mártir. Os mártires sabem que eles vão morrer em prol do Evangelho. Você vê alguns noticiários, alguns vídeos mostrando a morte desses irmãos, como é que é? Você vê eles caladinhos, alguns vão lá só louvando em espírito. Faz uns 15 dias eu estive numa conferência de missões e uma missionária da China, ela estava compartilhando, ela tinha vindo, ela estava compartilhando como é que está lá na China. A dificuldade que está, porque a China é comunista. Para vocês entenderem um pouquinho, não sei quem já assistiu aquele filme lá, O Clamor da China. Né? Dá para ver lá no YouTube, dá para puxar esse filme, tem, acho que é 2 partes, dá para ver. Assiste um pouquinho só para você ver o que é o comunismo, o que o comunismo faz, o terror. Então, ela estava contando que ela estava também numa base com alguns missionários ali, casais, e eles tinham os filhinhos, as crianças estavam lá. E eles foram fazer o trabalho e ela ficou escalada daquele jeito de ficar com as crianças, né? E as crianças falavam assim para ela assim, tia, vamos brincar. Ela, brincar de quê? É de cantar. Sabe, cantar esses louvores que a gente aqui, muitas vezes não tá louvando de uma banda maravilhosa, e muitas vezes a gente está pensando na morte da bezerra, sabe como que é? E as crianças queriam adorar a Deus. E ela ficou lá. E foi dando o horário do almoço, e ela, Senhor, o que eu vou dar para essas crianças comer? Foi dando a hora do almoço, e ela falou, vamos procurar comida, vamos sair para a gente procurar comida. Porque lá na China, o governo, ele manda alimento uma vez por semana. A gente, às vezes, tem aqui, não? Nós estamos privilegiados no mercado da avó. Os preços estão lá em cima, e às vezes a gente murmura, reclama, né? Está muito alto, que não sei o quê. Mas lá é uma vez por semana que vem alimento ali para suprir. Comprou, não é que eles não têm dinheiro, tem dinheiro, mas não tem. E ela foi procurar, ela disse que achou aqueles frangos, sabe aquele frango que congela, descongela, aquela coisa branca que foi, já voltou, já está, né? Aquilo que tinha para comer. E para as crianças ela foi achar miojo. E aí ela tem que orar, pedir para Deus colocar suprimento alimentar ali, para alimentar, para aguentar. Então, querido, a gente está num privilégio. A gente está assim, num lugar de privilégio, num país privilegiado. E contei muito dos nossos irmãos que estão pagando preço muito alto. Então, todo o tempo que nós gastamos em oração por esse povo, ainda que seja mensalmente, né, que acontece isso, né? Anual. Acontece isso, que vale a pena você gastar seu tempinho, não gasta, sabe? Porque irmãos meu e seu vão estar recebendo, e esse Deus, ele não dispensa nenhuma oração. Amém. Amém. Aí a diferença, eu estava lendo um testemunho de uma irmã que mataram o marido dela, um país também muçulmano, né, islâmico. Ele estava ministrando um louvor, e ele pregava a palavra, ele saiu, ela ficou com os filhos na casa, e o que alegrou o coração dela, depois ela quis saber o que ele estava fazendo na hora que ele foi morto. Ele estava adorando. E aí, o Senhor havia falado para ela que o Senhor ia suprir as necessidades dela, ia consolar. E ela começou a construir uma casa, né? Uma casa, e ela estava lá construindo a casa, e Deus mandando as pessoas ajudar na construção da casa, para ela sobreviver com os filhos dela ali. E ela disse assim que chegou os missionários com uma sacola grande. E ela disse que naquela sacola, falou, o que será? É material para construção? Ela, sabe, despertou uma curiosidade. E aí, quando eles abriram a sacola para ela, era muita carta. Pessoas do mundo todo estavam orando por ela, pela família dela, porque sabia o que tinha acontecido com o marido dela, e o Senhor falou que ia usar toda essa situação para glorificar o nome dele. Amém? O preço é alto, mas vale a pena glorificar o nome do Senhor. Amém. Por isso, às vezes, as pessoas não sabem o que se passa no meu e no seu coração, mas quando você dobra o teu joelho para orar, quando você clama, sabe que algo glorioso no mundo espiritual acontece. Amém. E é por isso que nós temos tanta fúria, tanta afronta do adversário contra as nossas vidas, sabe? Acontecem muitas coisas para que a sua oração não seja interrompida.
Então eu falo para vocês, diante do Senhor, debaixo desse temor, o que o Senhor quer das nossas vidas. O que o Senhor está nos impulsionando para fazer, o que Ele está querendo, sabe? Eu fiquei orando essa semana, e eu falo, para a glória de Deus, eu estava orando, e de quarta-feira para cá, faz uns 4 meses que eu quebrei o pé, e é muita dor, então eu nem estava saindo de casa. Aí eu comecei a sair a semana passada, olha só o que Deus está fazendo. E aí eu comecei a sair, assim, daí depende dos irmãos, levo para cá e para lá, estou na benção. Mas na quarta-feira à noite eu dormi e eu não tive dor. Aí foi quarta, quinta e está assim sucessivamente. Passou as dores da noite, porque era terrível, mas olha, eu falei, tem hora que você fica assim, uma dor que... Então eu falei, Senhor, é para mim orar. E eu sei, dando esses tempos, assim, todo esse período que eu estou em casa, eu sei o propósito de Deus, é para mim orar. Amém. E assim, como que eu fiz viagem, eu fui para alguns lugares, né, para o Nordeste, também fiz aqui no Brasil, fiz bastante coisas, assim, por conta da missão, um trabalho assim que o Senhor colocou no meu coração. E aí eu estava desempregada, o Senhor fechou as portas, literalmente o Senhor fechou as portas para mim, e eu comecei a orar, e o Senhor me abriu, de tanta minha insistência. E o Senhor abriu as portas para mim. Só que quando Deus abriu a porta para mim, o Senhor perguntou para mim o que eu queria. Se eu queria um trabalho secular ou espiritual. Ele perguntou, eu estava na sala da minha casa e eu falei para Deus, eu já não orava mais pelo emprego, porque eu estava com medo. Porque o negócio já começou a ficar muito... E aí o Senhor perguntou para mim. E eu falei, não, Senhor, eu quero continuar falando do seu amor. Eu quero continuar falando do reino de Deus. Eu quero continuar implantando o reino. Não importa, eu vou continuar falando. E aí o Senhor abriu algumas portas para mim numa ONG. E eu trabalho com criança. E essa promessa de trabalhar com criança, quando eu estava lá fora, o Senhor falava que eu ia trabalhar com criança. Eu falei, não, mas eu não gosto de criança, não quero saber de criança. Não, eu trabalho com criança de comunidade. E assim, já passei também situações bem difíceis por causa de perseguição, por causa do evangelho lá. Mas assim, não tem como, queridos. Às vezes eu falo, vou largar. Eu falei, meu Deus, eu estou ficando louca, vou largar tudo. Pra que isso? É coisa da minha cabeça. Aí você vê. Aí o Senhor sempre coloca uma situação ali que você vê aquela mãe chorando, aquela criança que vem com muita necessidade. Então assim, e é ali na ONG que o Senhor abriu as portas para falar do Evangelho. Porque aquela criança, eu trabalho, tenho 2 educadoras que trabalham comigo. E eu falo para ela assim, você fala de Jesus para essa criança, porque vai chegar a férias de junho, as férias de dezembro, se não falar, essas crianças não voltam. E aí isso acontece. Você sabe, na comunidade que acontece ali dentro. Muitas crianças morrem, né? Eu trabalho lá no Campo Limpo, eu trabalho com 4 comunidades, dá umas 4, 5 comunidades, mas a mais assim, tem a Rebouça, a comunidade Rebouça e a das Palmas. E eu fiquei sabendo que nas Palmas tem um cemitério clandestino. Então, usa as crianças de aviãozinho para droga. E quando não pode, né, a criança não faz, que matam, aí você manda os recadinhos lá para onde, sabe? E eu falei, Senhor, que revolta. Então, né? Então, imagina. E isso mexe muito com as nossas emoções. Porque se você fica assim, falei, Deus, né? E quando a gente sai de férias também, eu fico orando. Peço para vocês também orar pelas nossas crianças lá, porque eles não têm o que comer. Eles vão para onde eles se alimentam. Então é muito complicado, mas a gente vê o Senhor suprindo as necessidades. E então eu já experimentei de a gente orar. Eu trabalho com pessoal que são assim, presbiterianos, eles não são pentecostais, não sabiam também orar. E o Senhor começou a usar a minha vida, né, para ensinar eles a orar e experimentar a provisão de Deus. Amém. Né? Para mim, alimento do céu, a gente orar e ver as panelas, né, as coisas iam ficar assim. Eu falei, Deus, Ele é Deus que faz. Amém. E Ele faz isso não só por causa Ele faz isso para manifestar a glória dele. Amém, Jesus. Então, queridos, eu quero falar para você, o Senhor quer manifestar a glória dele através da minha, da tua vida. Aleluia. Você é projeto de Deus, você não é projeto falido. Deus tem um propósito na minha, na tua vida, e Ele vai realizar. É do jeito que você é. Porque se Ele fizesse melhor, Ele tinha mudado. Mas é assim mesmo. Deus tem um projeto, é assim mesmo que Ele te usa, é assim mesmo que Ele te quer. Amém. Só basta você abrir seu coração e você também querer, querido. Porque o que pode impedir não é o adversário, é nós mesmos.
E eu falava para o Senhor, Senhor, às vezes nós estamos tão presos, querido, presos nas coisas desse mundo, nas coisas materiais, porque aqui nós não temos perseguição ainda, né? Diretamente. Tem umas perseguições aí, mas aí a gente entra no embalo, debaixo de uma opressão do adversário, que chama o espírito de consumismo. Sabe o que é isso? Você tem que ter, você tem que ter, você tem que comprar, sabe? Para você se prender nessas coisas, e aí quando não dá para comprar, que não dá para fazer, aí o que acontece? Você começa a ficar ansioso, começa a ficar preocupado e ficar mal-humorado. Deus não te vê. Queridos, tem gente lá fora que não tem nada. Hoje, não sei quem jantou aqui para vir para a igreja, mas com certeza, se você não jantou, você vai jantar quando você voltar. Almoçaram. Mas tem queridos nossos que nem almoçou, que não tem alimento, não é um dia só, não. Não tem o que vestir, a gente reclama. Eu falo assim, olha, a palavra, ela é espada de dois gumes, é de lá, de cá, corta aqui também. E o Senhor falou muito comigo esses dias, o Senhor tem falado comigo. Então, irmãos, vamos colocar o nosso coração nas coisas de Deus, vamos implantar o reino de Deus, que é mais importante, porque o adversário quer fazer você paralisar, ficar parado, olhar para essas coisas, inchar o teu coração, sendo que naquele momento você poderia estar gastando em orar, interceder por alguém que está lá. Eu não estou indo pregar lá fora, eu não estou indo para a igreja perseguida, mas a minha oração pode mudar. Sabe, tem queridos que não tem um abraço, a gente pode estar aqui na igreja, pode se abraçar, sabe, acontece tantas situações, fala, não, mas eu não vou porque eu não quero me misturar. Esse dia eu estava falando com uma irmã e ela disse para mim, mas eu não quero me misturar. Eu falei, nossa, mas lá no céu vai ser tudo separado, né? Gente, é absurdo, mas tem isso, deixa, porque o inimigo ele joga essas malignidades e a pessoa alimenta, e vai alimentar e deixar. Eu querido, não perca tempo. Tem pessoas que estão precisando da tua oração. Está precisando da tua oração, que sabe quando você dobrar teu joelho ali, olha, sem dar livramento. Eu não conheço. Eu já tive conferências de missões que a gente vê coisas tremendas, de uma oração, de você orar. E aí na conferência a pessoa está lá, aparece lá, foi livramento tal. E eu comecei a estar com um grupo de intercessão, né? Já faz muito tempo isso. E aí começou a abrir o desejo do meu coração. E eu comecei a orar, nós orávamos com um globo. Pegava o globo, intercedia, começava a orar. Interceder, Senhor, visita. E aí o Senhor me deu uma visão. E eu vi uma missionária no campo, ela orando, pedindo para Deus levantar pessoas para ajudar ela. Sabe, o campo. E aí eu fui trabalhar no dia seguinte. E aí tinha uma moça que ela fazia, e aí o Senhor me mostrou o local, enfim. E quando eu estava... E aí essa moça, ela estava fazendo curso de inglês, e ela estava fazendo e tal, e ela veio sentar justamente do meu lado. E a gente tem que falar de Jesus, não adianta. E aí comecei a falar, e ela me mostrou o campo de golfe, do jeito... Estava no jornal, o campo de golfe, da onde que estava, sabe, eu fiquei maravilhada. Ele é o Deus que sabe nos maravilhar. Amém. Ele faz coisas maravilhosas, querido. Então Ele quer te surpreender, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar realmente para você abençoar, porque a gente não pode ser depósito de bênçãos, nós somos dispenseiros da multiforme graça do Senhor. Amém. O Senhor faz tudo isso porque Ele te ama e porque Ele ama vidas que está lá fora e está precisando da minha, da sua oração, da sua intercessão, da sua ajuda. Amém? Amém. Então Deus tem tudo isso e tem muito mais para nós. Amém. Então vamos compartilhar um pouquinho da palavra, né? Eu vou compartilhar algo que você já conhece. Vamos ver. Tem mais uns 5 minutos eu tenho? Quantos minutos tem ainda? Vai embora, tem meia-noite? Ah, entendi. Vamos lá. Abre na sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Aleluia, Deus. Aleluia. Versículo 4.
Essa passagem aqui é conhecida, né? A pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos. E respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havemos trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Tem outras traduções, né? Lançarei a rede, lançarei conforme a tua palavra. Então tem outra tradução. Então assim, eles haviam, a gente sabe, os discípulos aqui haviam trabalhado a noite toda, não pescou nada, não conseguiu nada. Mas o mestre estava mandando. O pastor está falando sobre obediência. O cristianismo é obediência, é renúncia, né? Como a gente viu a coreografia aqui, né? Há uma cruz. E ele diz assim, mas conforme ele manda, a gente obedece. Deus, ele não nos coloca em projetos falidos. Quando ele manda, ele capacita. Ele dá a provisão. O que ele quer que nós confiamos. Porque eles haviam trabalhado toda aquela noite. Imagina a decepção, né? Não pescou nada. Para quem é pescador, eles eram profissionais. Para quem é pescador, como é que funciona isso? Sabe se o mar está, como é que está a maré, como é que está toda a situação para pescar e não acontece nada. Mas quando ele manda, obedece, porque vai dar certo. Aleluia, Deus. Vai acontecer. Amém. Virá a provisão. Amém. Quando ele manda, ele manda. Ele é Deus. E ele é vivo. Como foi falado aqui nessa noite. Amém. Abre lá sua Bíblia em Mateus 4. Aleluia. Quatro, 18 e 19. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram a sede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém? Fecha os teus olhos. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus querido e maravilhoso, aqui está a tua palavra, Senhor. Nós cremos porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais poderosa, Senhor, do que a espada de dois gumes, Pai. Sabe as intenções do nosso coração, dividindo ossos e medulas, Pai. Querido, em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações, aquilo que está no teu coração, traga a revelação do teu Espírito, Pai. Aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu possa ser a tua boca nessa noite. Pai, tudo aquilo que se opõe à ministração dessa palavra, nós repreendemos toda distração, todo espírito de dúvida, toda incredulidade, Pai. Bate e retirada agora, em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, fala aquilo que está no nosso coração, no teu coração. E nós profetizamos que nosso coração é terra fértil e que essa palavra vai ser ministrada e vai produzir, Senhor. Vai produzir para glorificar o teu nome. Porque estamos aqui para te glorificar, Pai. Sabemos, Deus, das afrontas, das humilhações, daquilo que o adversário tem tentado. Mas eu quero declarar nesta noite que não vai prosperar nenhuma ferramenta forjada, o que tem vindo para trazer desânimo, para trazer tristeza, para trazer frustrações. Em nome de Jesus, agora, bate retirada. Porque o plano do Senhor, o propósito do Senhor não será frustrado. Aleluia, Deus, tu conhece o nosso coração. Tu sabes aquilo que nós precisamos, Deus. Tu sabes aquilo que nós precisamos, Pai. E tu és Jeová Jireh. Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que provê. Portanto, em nome de Jesus, tenha total liberdade, precioso Espírito, de falar conosco. Queremos somente ouvir ao som das muitas águas. No nome de Jesus. Amém. 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 Queremos Glória ouvir a o som das Deus. muitas águas. Aleluia. E o Senhor, quando eu estava orando, né, o Senhor me deu essa palavra e o Senhor me falava comigo: missões é uma rede para ganhar alma.
Missões é a rede para ganhar almas. E como é que está essa rede? A gente não sabe que a prioridade da igreja, do evangelho, o porquê que nós estamos aqui, é vidas. É ganhar almas para o Senhor. É saquear o inferno. Então, por isso que existe toda essa afronta, por isso que existe toda essa barreira. Eu já fiz assim trabalho na igreja de missões também. Quando eu me preparava para fazer esses trabalhos, passava umas lutas. Eu creio que os irmãos também passaram umas lutas aí, né? Umas cosquinhas, para glorificar o Senhor, né? As lutas são as oportunidades que Deus nos dá. E a gente não entende por quê. E aí convida um, chama o outro, e o outro não vai. É umas coisas assim que acontecem. Mas é por causa do reino. E nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus, que não é de vida, não é de vida. Aleluia. Então, quando se trata de reino, há o império das trevas, mais maior que está conosco, querido. Aleluia, Deus. Nada acontece sem que não haja permissão do Senhor. Ele não perdeu o controle nem da minha nem da tua vida. Deus está no controle. Amém. Eu saía uma certa ocasião, eu estava preparando também na igreja, né? Tudo enfeitando a igreja lá para fazer um trabalho de missões. Aí eu já tinha que estar na igreja mais cedo. A hora que eu estava saindo, meu sobrinho caiu da laje lá com uma bicicleta. E era do meu sobrinho, eu tenho um sobrinho gêmeos e um deles lá, eu nem sei o que tinha acontecido, eu só confiei no Senhor. Falei, Deus está nas tuas mãos. Amém. E fui para a igreja, porque eu não tinha, né, não dava para deixar e correr, foram socorrer, a glória de Deus não aconteceu nada, Deus cuidou. Amém. Então sempre acontecem coisas assim, né? Mas é para glorificar o nome do Senhor, porque a glória é maior. Aleluia. Então, queridos, eu não entendo muito de pescaria. Mas tem algum pescador aqui? Profissional? Amador? Tem? Levanta a mão aí, porque aí depois, se eu errar, vocês me ajudam, porque eu não sei. Aqui só tem meia boca. Minha boca. Ó, minha boca, mas tá bom, mas já sabe alguma coisa. Ó, eu já pesquei há muito tempo atrás, né? Quando meu pai era... Se eu recolhi meu pai, mas antes meu pai adorava pescar. Então ele me levava. Para atrapalhar, mas ele me levava. Mas assim, eu tive a oportunidade de ir com a varinha lá e voltar com o peixinho. Poucas vezes, mas aconteceu. Então a gente entende assim, esses homens aqui, eles eram pescadores. E os pescadores, eles têm, né? Tem todo um... Se eu errar alguma coisa aqui, vocês me ajudam, os profissionais, hein? Existem os instrumentos de pesca. Existe um lugar para pesca, né? Jesus lá no Lucas 5 estava chamando para os pescadores ir para o alto mar, né? Lugar mais, né? Eles já estavam lá, era profissional, já conhecia. Eu lembro que meu pai, ele ia, começou lá no Riacho Grande, eu ia com ele, depois a gente voltava no final de semana, aquilo lá já estava, né? A água já estava dissolvendo lá, sei lá como é que é. E o negócio já estava... Eu falei, pai, não dá para ir mais. E ele, não, vamos. Depois ele foi para outros lugares, começou a conhecer pessoas que pescavam e foi indo. Depois eu sei que ele dava... Também já andei com ele de balsa, né? Para atravessar do outro lado, para pesqueira, eu ia. Atrapalhava, mas eu ia. Então, irmãos, quem entende de pesca sabe que precisa de vara, né? Tem que levar a isca. Meu pai um dia antes lá pegava a isca lá e eu ia com ele. Eu acompanhava meu pai. E aí eu ficava vendo aquelas coisas, né? Pra que tudo isso? Mas levava. Porque pode ser que aquele dia ia dar muito peixe, então tinha que ter muita isca. E aí, a isca, as varas. Depois eu já vi que meu pai já começou a ficar mais profissional. Depois das varinhas ali, ele já pegava uma vara que tinha uns negócios lá que ele rodava lá, ele jogava lá. Depois foi para as redes, para tarrafa. E aí estava indo um negócio assim, né? Eu não podia ir muito porque meu pai ia final de semana. Final de semana tinha que estar na igreja. Então eu preferi ficar com o Senhor, né? Na igreja. Mas assim, eu aprendi algumas coisas aí com meu pai. Mas quem é profissional, quem é pescador, quem gosta, né? Usa a vara, usa a rede, usa a tarrafa, sei lá. Usa os instrumentos. E Jesus aqui, ele estava chamando para ser pescadores de homens. Ele estava preparando os discípulos, né? Chamou eles aqui para ser pescadores de homens. O que eu quero dizer para você, irmãos? Quando nós lançamos uma vara, é o evangelismo pessoal. Que você pega um peixinho, joga a vara um de cada vez.
né? E aí tem que ter paciência, tem aquele tempo, né? O chamado que o Senhor tem é para todos, querido. E de fazer discípulos, chama. O Senhor, mas eu não sei ganhar alma. Mas eu não sei, queridos, em nome de Jesus. Nessa noite você vai sair daqui o maior pescador de homem, em nome de Jesus. Amém. Porque essa é a vontade do Pai. E você, para alegar o coração do Pai, você tem que ganhar alma com o Senhor. Falar de Jesus. Porque vidas vão para o inferno. Eu estava vendo um testemunho de uma ex-satanista. Ela falou assim, ela estava falando que ela tem a meta. Que coisa terrível. O inferno tem meta para destruir vidas. E a gente está muito no conforto da igreja, a gente fala, não se preocupa não, se der orar, eu estou com meus problemas. Não, querido, tem vidas que estão indo, é por minuto que está indo para o inferno. A porta do inferno ela se abre no horário e vai e começa as pessoas a descer para o inferno. É muito sério isso. É real. Jesus ele pagou um preço muito alto por mim e por você. Não é para você ficar bonitinho no banco, sentado, só. Para você ganhar vidas para o Senhor, porque é real o inferno, é real. Eu tenho orado, falei, Deus Senhor, a gente ora pela nossa família. Tinha dia que eu ia para a igreja, era só eu que ia para a igreja. Minha família, misericórdia, era dura. Mas o Senhor está salvando. Aleluia. O Senhor está alcançando minha família. Glória a Deus. Amém. Olha, a gente parece que é impossível, parece que é coisa muito difícil. E a gente tem que nos despertar para isso, queridos. Porque Ele está às portas. Então, se você está usando a vara, se você está usando a rede, se você está usando algum instrumento, ou às vezes você está precisando da isca. E você não tem. Hoje você vai sair com a provisão de Deus, porque o provedor está aqui nessa noite, Jeová. O que é que você precisa para ganhar uma vida? O que é que você precisa? Amém. Tem pessoas que estão dando um preço muito alto lá para ganhar uma vida. E a gente não entende isso, sabe? Porque, não, isso está na minha pele. Não, queridos. Fazer missão não é só quem ela vai para fora, não. Aqui dentro nós podemos fazer, os nossos vizinhos, os nossos familiares. Então, a vara é o evangelismo pessoal, a rede, chegar a problemas. E a gente sabe que tem peixes, eu não sei muito, mas eu estava vendo alguma coisa assim. Existem vários tipos de peixe. Tem peixe enjoado. Tem peixe que não quer aquela isca não, quer outra. Que eu lembro que meu pai levava um tal de bichinho, uma tal de minhoquinha, outros trenzinhos lá. Meu Deus, tem. E aí você insiste, mas não quer. Sabe que você dá um boletim? Não quer. Sabe? Aqui dizer, você pode deixar que eu vou pro inferno assim mesmo, não preciso. Ora por ele, querido. Vai ser o maior evangelista. Amém, vai Jesus. ser. Eu creio. Vai ser, olha, eu falo para Deus, Senhor, olha, pega eles, Senhor. Jesus, pega meu. E às vezes deixa até a gente irado, sabe? Deixa. Porque tem aqueles peixes que caem na rede ali, quando você vê que não, ele morde, parece a piranha, morde a rede, acaba com a rede e sai fora. E aí eu já estava pegando, já estava tudo certo, e de repente... Aí vem sapato, vem garrafa, vem meia, vem qualquer coisa e nada de peixe. Aí você fica desanimado, não vou mais. Eu quero te falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se a sua rede está rasgada, Deus vai costurar essa noite. Amém. Vai ter uma rede nova. Amém. Deus transforma. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Porque às vezes já teve tanta decepção. E que o Senhor fala comigo é sobre essas decepções. Sabe? Aí eu já tentei. Eu já evangelizei, já falei, fui humilhado, me riram da minha cara. Deus vai dar uma estratégia do céu. Que Deus não deu para ninguém, mas vai dar para você. Aleluia, Jesus. Para você ganhar a alma para o Senhor. E é essa alma, sabe? Às vezes você fica ali, batendo ali, parando. Desisto. Não vai desistir, querido. Hoje o Senhor vai te encorajar nessa noite, em nome de Jesus. Vai te encorajar, querida, porque do jeito que está não vai ficar. E sabe, eu particularmente, eu sou assim. Se eu não falar de Jesus para as pessoas, começa a me dar uma tristeza. Começa a me dar uma depressão, uma angústia. Eu falei, meu Deus, o que eu estou sentindo? Aí a gente dá uma desemané. Meu Deus, por que eu estou assim? Vai orar para você ver que ele fala rapidinho. O que é? Verdade. Não dá. O chamado é chamado. Ele te chamou. Se você não fizer, você sente uma coisa, você fica incomodado.
E o Senhor, que o Senhor falava para o meu coração, que o Senhor falava para mim, tem muitas pessoas que estão incomodadas, muitas pessoas que estão tristes, aí compra isso, compra aquilo, faz dessa maneira, e pinta, e borda, e não está acontecendo nada. Aí fica, na minha vida não acontece nada, é porque não sei o que, e começa a murmurar, começa a reclamar. E o Senhor, volta lá para o primeiro amor. Volta lá para o primeiro amor. Às vezes, não, mas eu não tenho ferramenta, eu não posso. Como é que foi lá que aquele moço de Eliseu lá? Ele tinha uma ferramenta que não era dele, era emprestada. Ainda que a sua vara seja emprestada, meu filho. Se perder, você vai ter que dar conta. E aquele moço pensou, naquela situação, ele perdeu a ferramenta dele. Uma ferramenta. E Deus fez o quê? O Senhor usou uma madeira para fazer o machado flutuar. Querido, Deus, Ele vai fazer flutuar, Ele vai abrir a porta, Ele vai realizar, porque Ele te chamou, Ele tem uma obra tremenda para fazer na tua vida, e é a tua boca que Ele vai usar. Aleluia. Ainda que o inferno tenha falado, você não pode, você não vai dar. Assim, desse jeito, deve ter essa vida, não interessa. Chamado, olha, eu não falei para vocês aqui que existem vários tipos de peixe. Tem peixe enjoado, tem peixe que não quer comer qualquer isca, mas você tem a isca certa, porque o Senhor te dá. O Senhor te dá a estratégia certa. Aquele que não quer vir, não adianta. Mas já foram falar com ele, não tem jeito. Sabe, eu evangelizei uma vez uma pessoa que era de centro, era a dona do centro. E eu nem sabia. Né? Comecei a falar, achei ela muito simpática, e aí que vai, né? Talvez se eu soubesse, né, a gente, né, dá aquelas tremidas, porque a gente é humano, carne, filho, aqui, ó. E eu não sabia direito, mas não estava nem aí. E eu falando de Jesus. E aí não é que o Senhor, né, deu a isca certa e o Senhor não ganhou aquela vida para Jesus? Amém. Mas talvez se eu soubesse, talvez eu não teria nem coragem para ir falar. Né? Se eu também, tantas coisas que Deus coloca nós numa situação aí, Ele não perde o controle, Ele está no controle. Amém, Aleluia, Deus. Então Ele usa tantas situações aí, querido, e a gente fica aí, sabe, Senhor, mas como? E como que eu vou fazer, querido? É feio. Vamos crer que aquele que te chamou, Ele não vai te colocar em situação falível. Amém, Jesus. Amém. Ele não vai te colocar. Eu posso assim, testemunhar, porque assim, eu trabalhei 15 anos no Bradesco, né? E eu ganhei muita vida para o Senhor. Mas sabe, as mínimas coisas, as oportunidades que eu tinha, eu falava. E às vezes não é necessário você falar. Tem uma, eu acho que é essa frase de massagem de Assis, que diz assim: se necessário for, use as palavras. E às vezes você não precisa ficar falando na cabeça da pessoa ali, ficar direto. Mas às vezes o seu gesto, as suas atitudes falam muito mais alto. O seu testemunho fala muito mais alto. E as pessoas querem saber, mas o que você tem? Fala pra mim assim, você é da Xixinoe, você fica rindo direto. O que é? Você tem uma coisa assim, né? Aí vem cá que eu vou te falar. E aí, vai, tome Jesus. Então, queridos, olha, o que eu vou falar pra você, não importa. O Senhor, que o Senhor falava comigo, Ele quer restaurar essa vida, essa área na tua vida. Amém. Amém. Porque Ele te chamou para você ser pescador de homens. Olha que privilégio. Olha que privilégio. Eu estava vendo um outro testemunho de uma irmã contando que o diabo, eu acho que vocês já viram esse testemunho da Fabiana, mas o que me chamou a atenção, que o diabo ofereceu um monte de coisa para ela. Verdade. Um monte de coisa. Né? Glamour, todas aquelas coisas lá. Mas o que ele queria, o dom dela, É verdade. adoração. A adoração. Ele queria isso, que ela adorasse ele. Olha que ousadia do bicho, que coisa maligna. Agora Deus deu isso para mim e deu para você. A ousadia de você poder falar desse nome. E é um nome que faz. É um nome que cura, Glória que a Deus. liberta, que Aleluia, salva, Deus. que transforma, que ressuscita. Amém. A obra é dele, querido. Nós somos boca de Deus, instrumento de Deus. Amém, Jesus. Então eu não sei por que você está. O Senhor fala de frustrações aqui. Pessoas frustradas. Pessoas que já prestaram assim, sabe, desenganadas. Acho que não tá bom. Eu vou na igreja. Não, querido. Em nome de Jesus. Esse privilégio, ele não deu nem para os anjos. A raiva do adversário é que
Sabe quando o adversário tinha que ministrar louvor ao Senhor? Ele tinha que subir aos céus. E ele, você vê, a ousadia, queria ser acima do céu, por isso que ele desceu. E até Adão, ele descia. Então ele desce para me ouvir. Ele desce para te ouvir. Quando você abre a tua boca, essa boca santa aí, quando você abre esse coração, decamanabaxé, Aleluia. não é em vão. Aleluia. Não é em vão. Glória Ele desce para ouvir, para recolher. Tem anjo que recolhe as nossas orações em salvas de ouro e deposita lá. Nenhuma oração desperdiçada. Por isso persevere, continua orando. Continua crendo, continua. Ainda que não estão dando nada, mas lá na glória você vai ver o efeito da glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você se coloca, o Senhor faz, Ele quer te usar. Glória, glória, glória a O Deus. melhor aqui é Ele, a glória é dele. Aleluia. Nós temos toda a honra, toda a glória é para Ele, é dele, é por meio dele. São todas as coisas. Aleluia, Jesus. E a gente olha e fala, mas como que pode? Querido, Deus quer usar você, não importa. Ah, mas eu tenho isso. Olha, se for contar por defeito, por falhas, olha, eu sou um milagre, eu estou aqui por milagre. Eu estou fazendo hora extra, não, né? Mas eu estou aqui por milagre, querido. Milagre. O Senhor me curou. Eu tive logo no começo, né? Quando minha mãe faleceu, eu adquiri do Senhor. Eu nem sabia o que era, eu nem sabia. Eu comecei a ficar tão mal. Porque eu estava numa igreja, eu tive que fazer uma mudança radical. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Elips e a pastora Alice. Porque acolheram a Adriana. Eu já estava entregando os pontos. Porque depois que Deus recolheu minha mãe, foi tão difícil. O pastor, no velório da minha mãe, o pastor falou, você vai ser coluna do lar. E eu nem entendi o que era aquilo. Mas sabe que é desabar em cima de mim? E eu falei para Deus, Senhor, eu quero morrer. Eu quero morrer. E eu comecei a pedir para Deus que eu queria morrer. Não tinha mais vida, não queria. Porque saí da igreja que eu estava, não entendia, queridos. Não entendia nada. E eu saí da igreja que eu estava, tive que ir para uma outra igreja que eu não conhecia ninguém. E aí o pessoal que estava sabendo que eu estava doente começaram a orar por mim. E eu não queria fazer nada, porque eu fiquei muito brava. Porque eu tive que sair da igreja que eu estava, não entendi o plano de Deus e o propósito de Deus. E aí o Senhor mandou na minha casa 2 rapazes viciados em droga, no final do poço. E aí, quem levou eles para evangelizar ele foi meu irmão. Falei assim, ajuda eles aí, porque eles estão mal e tal. E eu comecei a evangelizar os rapazes, ajudar eles lá, mas eu não estava nem aí. Eu falei, Senhor, prepara outra pessoa para cuidar deles, porque eu quero morrer. E comecei a pedir. Na ignorância, comecei a pedir. E teve um dia que eu sabia que eu ia morrer. Porque medicamento não podia tomar. O médico ia começar a fazer quimioterapia. Eu nem sabia. E eu não tinha noção do que era. Nem eu sabia como que era. E a médica só falou assim, meu cabelo já estava caindo, eu tinha um cabelo que estava maior, tinha uma franja, a minha franja caiu, mas eu não entendia direito. E esse rosto estava lá e eu comecei a falar de Jesus para eles, comecei a falar. E eu não tinha nem força mais para ir para a igreja. E eu comecei a falar de Jesus para esses moços. Eu falei, mas se eu morrer, o Senhor prepara outras pessoas. E naquele dia eu estava quase... Aquele dia eu sabia que eu ia... E eu falei, Senhor, eu deitei na cama. E eu falei para Deus, Senhor, prepara minha casa espiritual, pode me levar. E Ele falou comigo, você não sabe a obra que eu tenho na tua vida. Você não sabe quantas pessoas que te amam. E aí começou a entrar pessoas no meu quarto assim, correndo. Estava na reunião de oração, Deus falou, Mano, o Senhor falou que você vai morrer. Não, Mari. E começou a chorar e eu entendia. E eu levantei e fui lá atender e a coisa foi passando. E o Senhor levantou a pessoa lá da igreja do pastor Luiz para orar por mim. Eu falei, mas vocês nem me conhecem. Pois é, nem te conhecem. Por isso eu falo, querido, você nem conhece as pessoas que estão lá fora. Verdade. A sua oração faz a diferença. Amém. Nem conhece. Deus está salvando, Deus está libertando, Deus está dando grandes livramentos para nossos irmãos lá fora. Então você fala, mas morar para quê? Nem conhece. Não precisa conhecer, não. Portanto, você conheceu o Deus que conhece todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor me curou assim. Depois eu voltei no médico, fiz um monte de exame lá, e o médico falou, nem se você tivesse uma anemia
a base de ferro, ferrosa, em 3 meses cura. E o Senhor começou a fazer. E aí eu comecei a receber as promessas do Senhor e o Senhor foi fazendo na minha vida. Agora, queridos, a gente abre mão por pouca coisa. Tudo na ignorância. E o Senhor falou para mim, olha, se eu continuasse pedindo, Deus ia permitir. E o adversário, o que ele quer? Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com Aleluia. Porque você tem vida, Aleluia. eu tenho vida. E você pode abrir a tua boca e profetizar vida, Aleluia. profetizar libertação, profetizar salvação, cura, milagre, porque vai acontecer. A Aleluia. promessa, ele fez uma promessa para mim e para você. Ele nos deu poder e autoridade. Aleluia. Quando ele deu poder e autoridade para os discípulos aqui, é o mesmo Deus que me dá poder e autoridade para você orar pelos enfermos, para você Aleluia, curar Deus. os enfermos, para você realizar as obras que serão maiores ainda do que ele fez. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é poderoso, querido. Então eu falo para você, ele não coloca nós em canoa furada, em barco furado, ele tem projeto. Amém. E ele te levanta nessa noite para isso. Amém. Ele restaura os teus sonhos, ele restaura as tuas promessas, ele restaura porque ele é Deus. E ele faz. Não precisa, nosso Deus é o Deus do baile, não precisa da matéria-prima para fazer alguma coisa. Ele cria todas as coisas. Aleluia. Ele não mudou. Amém. Aleluia. Então por que você está frustrado? Porque aí foi algum peixe assim desavisado. Foi lá, furou sua rede, ficou triste. E aí não quer fazer mais? Né? Rompeu a tua rede lá, mas a tua rede vai romper. Que tanto peixe que o Senhor vai te dar, que tanto que o Senhor vai colocar nas tuas mãos para você cuidar e você vai glorificar o nome do Senhor, porque essas vidas vão para o céu e você vai estar lá Aleluia. nesse grande dia e estarão lá com você. Poxa, foi você. Aleluia. Você foi o Aleluia. instrumento que Deus usou. Amém. Aleluia. Por isso, meu querido, você não pode parar. Por isso você não pode parar. Por isso que eu não posso parar. Às vezes, não vou falar que não bate desânimo, bate, a gente é humano. Mas a gente tem renovado as forças todos os dias, porque a palavra de Deus é assim, renova todos os dias. Aleluia. Essa palavra que é viva e eficaz fala aos nossos corações. Aleluia. Ele nos chamou para ser pescadores de homens. Amém, Deus. Vai pescar, tá? Ô pastor, se prepara, porque o aquário aqui, olha, o Senhor vai mandar. Amém, Jesus. Agora você, poxa vida, queridos. E o Senhor mandou, o Senhor restaurou aqueles jovens. Um deles hoje é pastor, o outro está evangelista. Glória a Deus. Deus está fazendo Graças a a obra, Deus. né? Amém, Deus. Tem um outro amigo meu ali que chegou, eu fiquei contente, o Ailton. Também foi outro ali, né, que o Senhor preparou, né? Ele estava ali morrendo. Ele estava morrendo, gente. Estava lá no hospital, lá na beira da morte. E eu catei ele na esquina ali e comecei a falar de Jesus. Nem sabia, nem, né? Porque Deus falou, né? A gente precisa saber das coisas. O importante é que Ele conhece as vidas. Amém. Amém, Deus. Ele me conhece, Ele te sonda, Ele me conhece o meu deitar, o seu levantar. Ele conhece. Né? Amém. Às vezes você está falando com uma pessoa que você nem sabe. E Ele está aí hoje para a glória de Deus. Né? Eu fico feliz porque o Senhor cuida. Glória a Sabe, é o amor de Deus. O que não faz a gente sair do Evangelho é o amor. Esse amor é tremendo. Amém, Jesus. Então eu quero orar por vocês, queridos. Aleluia. Tudo isso que a gente falou aqui, vocês sabem, tem pescadores aqui, mas o importante é que o Senhor venha nos capacitar nessa noite para a gente ser pescadores de homens. Aleluia, Jesus. Pescador de vamos saquear o inferno, porque o satanista tem metas, outras seitas aí tem metas para matar e destruir vidas, mas nós não, nós temos a vida, nós temos o autor da vida. Glória a Deus. E você vai alegrar o coração do Senhor fazendo isso. Amém, Jesus. Sábio é aquele que ganha almas. Mas faz, Senhor, é difícil, Senhor, que a vida não dá, né? Aquela coisa toda, né? Mas não importa. Eu falei, tem aqueles peixes lá, que tem peixe que não vem para a superfície. Fiquei sabendo disso, fica só lá no fundo. E aí, como é que vai fazer? Aqueles que estão na superfície, dá para você ver, catar cavalinho ali. E aqueles que estão lá no fundo, lá, tem que usar todo aquele instrumento de nadador e tal. Não importa, querido. As armaduras de Deus estão aí. Está Amém. disponível para mim e para você. Aleluia, Jesus. As armaduras do céu estão disponíveis. As ferramentas do céu estão disponíveis. Eu não sei como é que Deus vai te usar, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus vai te usar. Aleluia. Que Deus vai te usar e o nome do Senhor vai ser Aleluia. glorificado. E o inferno vai ser envergonhado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aonde você pisar. Eu já tive lugares que a gente não pode falar. É só na intercessão assim, ó. E depois fiquei sabendo, quando a gente saiu de lá, voltamos, o que o Senhor fez naquele lugar.
No Nordeste nós temos um Natal maravilhoso que nós temos lá. Eu nunca experimentei um Natal, né? Nós vamos fazer um Natal, um projeto lá um sertão, Natal Feliz, uma coisa assim, não lembro o nome do projeto lá. Sei que fomos lá. E passou por uma igreja bem pequenininha, a gente ia ajudar a igreja lá. E acredita que aconteceu? Veio todos os moradores da rua, do bairro. Lá assim, é pequeno, então vai de uma ponta para outra. Vieram da roça, tudo para essa ceia de Natal. Imagina a alimentação que tinha para assim, mas Deus ele supre. Aleluia. E aí nós fomos jantar às 3 horas da manhã. Macarrão com sardinha. Porque o melhor é servir para eles. Mas você tem que ver a felicidade. Eu falei, nunca tive um banquete maravilhoso como foi aquele. Você vê pessoas felizes, gente. E às vezes está diante de um banquete e a gente não dá valor. Então Deus leva para a gente ter essas experiências, para a gente glorificar o nome dele. E eu falo para você, filho, ele tem um banquete, ele tem o melhor de Deus está por vir. O que ele vai fazer, ele vai te surpreender. Aleluia. Ele é o Deus que sabe nos maravilhar. Amém. Se coloca de pé. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Aleluia. Fecha seus olhos, querido. Eu não sou nada. Essa palavra também é para mim. Eu também preciso ganhar alma do Senhor. Não posso deixar. A gente tem que povoar o céu. Aleluia. Senhor, e a gente não sabe como. Tem hora que a gente fica meio frustrado. Mas em nome de Jesus. O Deus que cura as nossas emoções, Ele está aqui. Aleluia. O Deus que cura as nossas feridas, Ele está aqui. O Deus que sara. O Deus que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. O Deus que capacita, Ele está aqui. Amém. Aleluia, Jesus. Toda frustração agora, Nome de Jesus. seja quebrada, cancelada. Aleluia. Palavras de sentença que Sim, foi meu liberada Deus. contra a tua vida, Em nome seja de quebrada Jesus. agora. Sim, meu Pai. Oh, meu Deus. Toda situação de vergonha, o Senhor tem Sim, dupla meu honra Deus. para você. Sim, meu Pai. Aleluia. Se Senhor não faça, eu não consigo. Mas o Senhor está derramando um óleo fresco na Sim, tua meu Pai, em cabeça. nome de Uma unção nova descendo, restaurando as tuas emoções, a tua força, o teu vigor. Porque com Ele, você vai caminhar, você vai avançar. Como diz aquele canto, se o mar não se abrir, você vai passar por cima. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado. É através da tua vida, é através da tua vida. Queira o inferno não queira, é através da tua vida, é através da tua boca, do teu testemunho. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. E você vai declarar a sua vitória. Só o Senhor é Deus. Sim, Só o Senhor é Deus. aleluia. Santo, em nome de Jesus, Amém, todo peso, toda sentença, Pai. toda retaliação Sim, do meu Deus. inferno, toda Pai, opressão em nome de maligna, Jesus. em nome de Jesus, Em nome na de mente Jesus. agora, Pai. Começa a Sim, visitar meu as Pai. mentes, Pai. Começa a visitar as mentes, começa a curar, porque que ousa pensar os pensamentos do Senhor que são mais altos, porque os seus propósitos são muito maiores. Se essa luta que você está enfrentando, não importa, é porque vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia. É Glória a maior, Deus. é maior, é maior, é maior. Glória, 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 glória. Essas lágrimas que você tem derramado, que só o Senhor sabe, que só o Senhor sabe, nas caladas da noite ali, quando molha o teu travesseiro, da camandereba, Aleluia. Ele é Deus que enxuga as nossas lágrimas. Ele é Deus que enxuga todas as lágrimas. Alabaçou de camanai. As pessoas não entendem, mas o Deus dos deuses te entende. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele te cura. Ele cura as tuas emoções agora. As tuas emoções, esses traumas, essas feridas abaixadas que você tem carregado há anos. Olha, está carregando há anos. É fácil aí, nega abaixou. Troca por dele porque é suave. Oh, nega malabaxiria, nega belebaçu, nega manai. Nega baixou, nega manai. Está descendo do
Aleluia. 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 Queridos, está tendo que pagar o preço, queridos. A diferença de ser pescador, de ser peixeiro, sabe qual que é? O peixeiro está atrás de dinheiro. Eles pegam o peixe lá, que só pode tirar as escamas do peixe, às vezes cortar, né, limpar o peixe lá e vender. Agora o pescador não, ele que paga o preço. Ele que vai lá no alto mar, sabe o que é pescar um peixe. Então, queridos, às vezes as pessoas estão preocupadas, né? A gente fala missioneiro. As pessoas estão preocupadas com isso. Não deixa isso entrar no teu coração, não. Porque o reino do céu nós temos que povoar. Então, sabe, rejeita. Sabe, às vezes não pode nem falar as coisas, porque, né? O peixeiro não pode falar as coisas. Tem que estampar, tem que mascarar. Mas em nome de Jesus, nós temos o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, nós Deus. nos colocamos para ser pescadores de almas. Não importa se vai falar contra C ou contra B, porque aquela vida vai para o céu. Aleluia. É para aquela vida ir para o céu, pagar o preço. Não esmoleça nas suas orações. Não esmoleça. Continua orando. Continua. Porque aquele que te chamou é fiel para cumprir todas as coisas. Ele é fiel. Deus, Ele restaurou aqui nessa noite, porque o Senhor falou para mim que o Senhor ia restaurar, curar, sabe? Não importa como é que esteja a sua rede, você vai sair daqui hoje com a sua rede nova, com a sua vara nova. Não sei como é que se você vai ganhar uma, duas, ou vai ser rede tarrafa, não sei. Mas sai com ela nova aqui, as iscas novas, a estratégia nova do Senhor, a estratégia nova do céu que desceu para mim e para a tua vida. Toma posse, saia daqui hoje, assim, em nome de Jesus. Passando por cima do inferno mesmo. Vimos para saquear o inferno. Saquear aquelas vidas que estão lá. Não importa quem seja, querido. Não importa, precisa de Jesus. Amém. Assim como alguém orou um dia por nós, nós também temos que orar.